rápido? Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Oi, gente, paz do Senhor a todos. Começando agora mais um Libras, Expressão da Alma. E se vocês assistiram quinta-feira passada, vocês aprenderam um pouquinho da história dos surdos, né? E hoje a gente vai continuar. E para isso nós vamos chamar de novo a nossa intérprete amiga, a Cris, que ela vai dar continuidade. E eu volto com vocês só lá na frente. Bom? Tchauzinho, Cris. É tudo com você. Bom dia, a paz do Senhor. Como a Etienne disse, eu sou a diaconisa Cristiane, da Regional 7, Parada de Taipas, e faço parte também desse grupo Libras, Expressão da Alma. Como nós estivemos juntos no programa passado, nós vamos continuar a nossa viagem, porque nós estamos discutindo um pouco sobre a historicidade dos surdos, né? A história dos surdos. No programa passado, só para você se situar um pouquinho, nós passamos algumas informações a respeito dessa história, porque para chegar nos dias de hoje, o surdo ser reconhecido como um sujeito participante da nossa sociedade, ter uma língua reconhecida, não foi fácil. Sofreu bastante, foi com muito esforço. Então, no programa passado, nós falamos um pouco sobre a história antiga. Nós fomos lá e eu trouxe algumas informações para vocês que não foi nada fácil. Foi bem sofrido, eles foram, por serem imperfeitos, por falta da audição, eles foram abandonados, desprezados. Algumas famílias, muitas famílias, matavam os seus filhos. Eles não tinham reconhecimento dentro da sociedade. E nós falamos um pouco, nós passamos, né, por alguns séculos, fizemos um passeio aí na história, nós fomos até o século XII, fomos para o século XVI, falamos um pouco lá da Espanha, fomos até a França, e lá da França tivemos a participação de um americano, né, o Thomas Gallaudet. Ele foi até Paris, onde tinha o primeiro instituto, né, de educação de surdos, e trouxe a ideia para os Estados Unidos. E ele também adaptou para a língua de sinais americana,
e formou também o surgimento da primeira escola de surdos e depois a universidade, que é muito famosa, é referência para o mundo até hoje. Aí nós paramos aí no século XVIII. No programa de hoje nós vamos dar continuidade, porque nós vamos falar como que aconteceu aqui no Brasil. Então, nós chegamos agora no século XIX aqui no Brasil. Mais ou menos no ano de 1857. Pensem vocês, quem é professor de história, quem já passou aí, aprendeu um pouco de história, neste momento aqui no Brasil, a família real estava estabelecida, morando no Rio de Janeiro. E a filha do imperador, quem era Dom Pedro II, a filha dele, princesa Isabel, ela teve um filho, e esse filho era surdo. Aí Dom Pedro II, ele resolveu viajar. Ele foi para onde? Foi lá para a França e trouxe para o Brasil um professor francês, um professor que conhecia um pouco, né, que tinha conhecimento da língua de sinais lá da França, o E. E ele veio para o Rio de Janeiro. Foi aí que se estabeleceu no Rio de Janeiro o primeiro instituto, a primeira escola para surdos. Antigamente, falava que era uma escola de surdo-mudo. Vocês sabem que essa expressão é errada. Nós já aprendemos, né, que é surdo. Você não tenha vergonha de falar que é surdo. E aí, quando chegou aqui o professor vindo da França, por isso que a nossa língua de sinais aqui no Brasil, a Libras, ela é bem parecida com a língua de sinais francesa. Mas nós sabemos que cada país tem a sua língua. Mas aí parecia assim que estava indo tudo bem com relação à educação de surdos. Só que quando chegou no ano de 1880, aconteceu um grande congresso em Milão. Neste congresso, teve o encontro de vários educadores e eles estavam discutindo qual o método melhor de educação. E para os surdos, eles aboliram, foi um grande retrocesso na história de conquista dos surdos. Eles aboliram a língua de sinais. Então, passou a ser tudo voltado ao ensino do oralismo. Mas aí foi um período muito difícil para os surdos, eles sofreram bastante, eles se reuniam e faziam sinais escondido. Nós temos na história alguns relatos de alguns surdos que apanhavam, amarravam-se as mãos. Mas aí, aqui no Brasil, quando chegou no ano de 1987, já estamos mais à frente, século XX. O que acontece? Lá no Rio de Janeiro, uma surda, ela foi convidada, a Ana Regina Campelo, para ela estar à frente dessa escola do Rio de Janeiro, que hoje é o INES, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que também é referência. E nisso, a luta era muito grande para ter o reconhecimento do surdo. E em 1994, 1990, 94, a comunidade surda pelo Brasil inteiro começou a se reunir, fortalecer o movimento, porque tinham vontade de fechar as escolas que atendiam especificamente os alunos surdos. Mas aí foram buscando alternativas, lutando bastante, muitas passeatas,
indo para Brasília. E aconteceu algo muito importante na nossa história relacionada à educação de surdos. Já estamos aqui, século 21. Em abril de 2002, aqui no nosso país, depois de muita luta, a língua de sinais brasileira, Libras, foi reconhecida como língua do surdo. E toda a acessibilidade, a integração, a inclusão dos surdos na sociedade brasileira. Mas parecia que estava tudo bem. Quando chegou no ano de 2011, teve um projeto no Brasil inteiro de escola para todos. O objetivo, muito bom, muito importante, de incluir a todas as crianças, todos os alunos, independente da sua deficiência, da sua especificidade. Só que aí, o que aconteceu neste momento? Essas escolas estavam lutando para o fechamento dessas escolas. Inclusive, eu particularmente passei por esse processo. Aí nos unimos, né, a comunidade de surdos, professores, fomos para Brasília, né, foram para Brasília atrás de que mostrar para a sociedade que é importante a escola para o surdo continuar. Por quê? A língua de instrução do surdo é sua primeira língua, é a língua de sinais. Não é o português, que inclusive a própria lei, ela vai dizer que nós temos que respeitar a língua do surdo, a língua de sinais, a Libras, como primeira língua dele. A língua portuguesa nós chamamos de L2, a segunda língua, mas na modalidade escrita, não oral. Se ele quiser ser oralizado, aí é uma opção dele e da família. Então, vocês puderam perceber que nós caminhamos e chegamos nos dias de hoje. Então, nós estamos aqui falando desta luta e não fecharam as escolas, né? Até o INE sofreu por esse processo lá no Rio de Janeiro. Tentaram fechar as escolas bilíngues, porque hoje em dia o método é diferente, né? A primeira língua que se privilegia é a língua do surdo. E o que acontece? O ano passado, 2019, foi muito importante, quero destacar aqui para vocês, para a comunidade surda. Por quê? No governo, 3 pessoas se destacaram e 3 pessoas que fazem parte da comunidade surda. Então, foi chamado para fazer parte a Priscila Gaspar como secretária nacional dos direitos das pessoas com deficiência. E uma outra surda que foi convidada foi a Karen Strobel. E ela foi tomar conta, foi ser diretora de políticas públicas ligada à educação bilíngue dos surdos no MEC. E o Paulo André, para também ajudar lá no INES. Então, ele é o diretor do INES lá no Rio de Janeiro. Então, nós temos 3 surdos importantes que fazem parte, né, de muitas decisões relacionadas à comunidade surda. E isso vem provar o quê? Que ao longo de muito esforço, de muita luta, de muita batalha, né, o surdo conseguiu o quê? Ter visibilidade na nossa sociedade. E uma palavra muito importante que hoje está em uso é deles ter firmeza do protagonismo da sociedade, né, dos surdos dentro da nossa sociedade.
Então, a importância de tudo isso também nos traz o benefício de que nós, enquanto igreja, nós também estamos proporcionando a inclusão, a acessibilidade também aos surdos, né? Aqui na igreja. Então, nós somos gratos a Deus por este espaço de aprendizado, de respeito, de inclusão para todos, né? E especificamente a comunidade surda. Então, como vocês sabem, neste primeiro bloco, nós terminamos a nossa viagem pela história dos surdos, ok? Então, nós vamos para os nossos comerciais. Fique conosco, daqui a pouco nós voltamos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, retornamos ao nosso programa Libras, Expressão da Alma. Então, nesse segundo bloco, deixa eu me apresentar novamente para quem por um acaso perdeu alguma coisa. Eu sou a Diaconisa Cristiane, também faço parte desse ministério, intérprete de Libras. Nesse segundo bloco, nós vamos aprender um pouco de alguns sinais. Nós aprendemos sobre cumprimentos, tal, então nós vamos fazer o quê? Uma revisão. Lembrando que é importante o treino. Lembram de a semana passada que eu falei para vocês, se reunir, já estão aí com a família, as crianças, os seus pais, e treinar os sinais. É muito bom diante do espelho, fazer a lista direitinho com os sinais, para você não esquecer, colocar lá como a Amanda ensinou, lembra no programa passado? Colocar lá grudadinho na geladeira, no ímã da geladeira, lá no espelho, para você estar treinando. E pode pesquisar em outras, nas redes sociais também, para você treinar bastante. E aí nós vamos fazer a revisão. Vamos lá? Vamos ver se vocês estão lembrados. Eu tenho minha colinha aqui para eu não me perder, né, gente? Então vamos lá. Primeiro, a paz do Senhor. Segundo, Deus abençoe. Terceiro, amém, como concordância, lembram-se disso? Cumprimentos, vamos lá. Bom dia. Boa tarde. Ou, né, temos dois sinais. Lembram-se também que o bom,
Boa é o mesmo sinal. Boa noite. Oi. Tchau. Qual é? É o mesmo sinal, mas qual a diferença? Vocês lembram de um ponto muito importante da Libras? A expressão. Isso é muito importante, né? Porque, no caso, esses dois sinais, o oi e o tchau, são bem parecidos, mas vai depender da forma que eu vou sinalizar, né? Da minha expressão. Outro sinal, obrigado. E um muito obrigado. E aprendemos um sinal universal. Vocês lembram? O I love you. Então, juntou aí, né? As letras, o I, o L. Isso, muito bem. I love you. Então, eu te amo. Bem-vindo. Prazer em conhecer. Bíblia. Olha lá, o livro de Deus, a palavra de Deus. Louvor. Logo teremos um louvor lindo. Jesus. Lembram-se do sinal dos cravos de Jesus nas mãos? Isso, Jesus. Aí aprendemos desculpa e perdão. Mas vocês viram que é o mesmo sinal? É a mesma configuração de mão? Então, mas vai depender da expressão, da aplicação, né? Do que você está falando, do contexto. Aprendemos também idade, meu nome, seu nome. Vocês viram a direção? Meu nome para mim. Seu nome para você. Com a configuração de mão em U. Aí, por favor, com licença. O mesmo sinal. Aí vai depender da expressão e do contexto. Meu sinal. Aí é meu, é para mim a direção. E o seu sinal? Lembram-se que no programa passado, eu comentei com vocês, nós até treinamos 2 frases, que a questão da pergunta, no caso, se eu perguntar qual o seu sinal, eu não vou falar, não vou sinalizar na Libras, palavra por palavra, que eu até expliquei para vocês, nós passamos para vocês essa informação, que a estrutura da Libras é diferente da língua portuguesa, porque a Libras é uma língua visual, visoespacial, né? O português é uma língua auditiva. Então, assim, você vai usar a sua audição, vai fazer todo o processo aqui no cérebro para poder falar e tudo muito rápido. Agora, a Libras, nós vamos usar aqui, né? A nossa mão, a nossa expressão. Então, todo o contexto vai ser passado aqui, né? Nas nossas mãos. Então, vamos lá. Meu sinal, seu sinal. E se for pergunta, arquear a sobrancelha. Lembram-se que nós falamos a semana passada? Qual o seu sinal, né? É sentido da pergunta. Sinal de saudade. Aí nós aprendemos o sinal de culto. Deus é o principal, na verdade. Tudo está em volta dele, tudo é para ele. Graças a Deus. E aprendemos o sinal para pastor, que é a configuração de mão em P. Ah lá. Isso. Pastor. Vocês viram que é o sinal e vai depender do ponto de articulação no corpo. Então, meu Deus, estou ficando velha, esqueci o nome. Gente, esqueci o nome
Nossa, que amiga da onça eu sou, né? Então, ela está sinalizando aqui, dependendo do ponto de articulação que ela fizer no corpo, pode ser um outro sinal. Por exemplo, o pastor, né? Se ela fizer para frente, vai ser o quê? Professor. Entendeu? Então, a gente vai aprendendo isso mais em outros programas, explicando direitinho essa questão dos parâmetros da Libras. Então, vamos aprender os sinais de hoje? De hoje, nós vamos iniciar outros sinais que vai falar de pessoas e identidade. Então, vamos lá. Homem e menino. Vocês viram a diferença? O homem, fosse toda a barba, né? E o menino. Isso. Aí, mulher. Porque antigamente as mulheres usavam o chapéu, assim, não tinha que amarrar aqui. Por isso esse sinal para mulher. Criança. Bebê. E 2 sinais relacionados ao nosso contexto, né, religioso. A Bíblia, ela é dividida em quantas partes? 2 partes. Então, nós temos o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. Nós vamos ensinar os personagens, os livros da Bíblia, não é tudo que tem sinal, e isso nós vamos, essas minúcias, esses detalhes, essas informações, estaremos passando para vocês nos próximos programas. Para terminar esse bloco, eu gostaria de fazer uma leitura de um texto bíblico que está lá em Levítico, capítulo 19 e versículo 14. Não insultem ao surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam a Deus. Eu sou o Senhor. Então, aqui nesse texto, eu quero destacar o seguinte, está falando do surdo e está falando do cego. Mas aqui eu quero colocar todas as deficiências, as especificidades em geral. Porque todos para o Senhor, não é verdade? Inclusive, aqui está dizendo que todos são dignos de respeito. E nós sabemos que o surdo, ele possui uma alma. E a alma do surdo, ela clama por salvação. Então, que você que está aí aprendendo Libras, possa ser um canal de Deus, né? Para evangelizar, para pregar a palavra de Deus aos surdos. E treinem bastante, tá certo? Daqui a pouco nós voltaremos. Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Até daqui a pouco. Fique com a gente. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico pra gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas pra você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus,
desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus.
graças a Deus. É lindo louvarmos ao Senhor. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso programa e depois do louvor vem a palavra. E eu também quero apresentar a vocês um amigo, pastor, também da minha regional lá de Parada de Taipas, pastor Flávio. Ele estará nos trazendo um pouco da palavra de Deus. Muito obrigada, pastor, por ter vindo, aceitado o nosso convite. E fique à vontade, seja bem-vindo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Vamos ler um texto, Salmos, de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para transmitir a você uma palavra de Deus. Louvar a Deus pela nossa irmã Cris, que nos fez o convite, pastor Elias e toda a equipe que faz esta programação, levando o conhecimento também aos surdos e você que está nos ouvindo a palavra do Senhor. Nós lemos um salmo muito conhecido, até mesmo pelos não cristãos, até mesmo por aquele que não professa o cristianismo. Quem não tem, às vezes, um quadro lá na sua casa, na oficina, no comércio, tem lá pendurado o Salmo 23. E até tema de algumas mensagens, no sentido de que pega-se palavras dentro dos Salmos e informa dizendo que o Senhor é o pastor, é o nosso pastor e nada vai faltar. E quando ele expressa esta fala, dizendo que nada vai faltar, vai colocando, dizendo que não falta luta, não falta prova, não falta adversidade. Eu não quero aqui dizer que as pessoas que fazem esta interpretação, ela está errada. Mas eu quero aqui mostrar para você uma visão e até mesmo o objetivo que eu enxergo neste salmo, que nós podemos até entender que até pela vida, pela caminhada que Davi teve, que o objetivo de Davi era esse, que o objetivo de Davi ao escrever este salmo não era passar para nós que o Senhor era o pastor e nada falta e não vai faltar a prova, a adversidade, as situações adversas, não. O sentido que o salmista está dizendo aqui neste salmo, ele está demonstrando para nós, ensinando para nós, que em detrimento das adversidades, quem não falta é o pastor, quem não falta é o Senhor. Nós temos que ter o discernimento e observar o seguinte, que nós, o fato de sermos cristãos, o fato de termos Deus como Senhor, o fato de termos Cristo como nosso Salvador, não nos blinda, não nos faz isento a qualquer adversidade. E Davi, ele tinha muita propriedade para dizer isso, porque ele passou por diversas situações na vida dele, em situações de calúnia, em situações de perseguição,
situação de exclusão, ele também passou por situações de morte, teve que fugir em algumas situações, e em meio a tudo isso, ele teve a percepção e o discernimento de que quem não falta é o pastor, quem não falta é o Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de situação que nós olhamos e em algumas delas não vemos saídas, e muitas das vezes até bate o desespero, e em alguns sentidos, até pela forma com que é ensinado, pela forma com que é pregado, né, de que nós olhamos para a nossa vida, e se a nossa vida não estiver abastada, a nossa conta não estiver gorda, se a enfermidade não vier à nossa porta, e sim nós tivermos abastança de saúde, o emprego está constante, a casa, o carro, se está tudo bem, é sinal de que Deus está conosco, é sinal de que o Senhor nos ama. E se algumas coisas dentro destas linhas a qual eu coloquei, se não anda bem, é sinal de que Deus não está conosco. O salmo que Davi está dizendo aqui, e a vida de Davi nos ensina o seguinte, que em meio a tudo isso, o Senhor está conosco. O Senhor não falta. O bom pastor não falta. É Ele que não vai faltar. A porta pode fechar, o pastor não vai faltar. A enfermidade pode bater a nossa porta. O Senhor, o bom pastor, não vai faltar. O desemprego, o carro, a casa, tudo isso pode faltar. Mas o bom pastor, o Senhor, Ele está presente. E se você aí do outro lado que está ouvindo esta palavra, em algum momento da sua vida, você colocar em xeque o amor de Deus para com a sua vida, para com você, eu te convido a você olhar e direcionar a sua visão para o Calvário, para a cruz de Cristo. Ali na cruz de Cristo, você vai enxergar o bom pastor e você vai ter o discernimento se ele te ama ou não. Não olhe para as circunstâncias da sua vida. Não olhe para o que você está passando, porque nós, enquanto estivermos nesse mundo, nós somos sujeitos. Nós podemos observar que em meio a toda esta adversidade, muitos dos nossos irmãos foram recolhidos aos céus, retornou ao lar paterno, voltou às mansões celestiais, mas mesmo em meio a tudo isso, o Senhor na vida deles não faltou. O Senhor estava com ele, o Senhor estava acompanhando. Nós podemos observar, e Davi tinha propriedade a dizer isso. E quando nós olhamos para o Salmo 23, nós temos que ter a visão de que o Salmo tem duas partes. Do verso 1 ao verso de número 4, Davi ali está mostrando Deus como o bom pastor que protege, que cuida, que leva a alimentação, que leva a pastos verdejantes. A partir do verso 5 ao verso 6, nós podemos observar o salmista ali, metaforicamente, ele mostra Deus como um anfitrião, porque ele vai dizer, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A partir destes versos, o salmista ali ele já não está mais direcionando a simbologia da ovelha, mas sim Deus como anfitrião, preparando uma mesa, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, Deus está preparando uma mesa, sendo anfitrião, mostrando o cuidado, mostrando a forma, o amor de Deus para com os seus filhos em meio à situação adversa. Então, como nós temos que ter a convicção de que Deus,
em detrimento de qualquer situação que nós estamos passando, ou que passaremos. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele nos ama. Deus te ama. Não é a adversidade que você está passando, ou que poderá passar, que vai determinar o amor de Deus para contigo. Davi tinha propriedade para falar isso, que o Senhor é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Davi tinha propriedade, porque em meio a tudo o que ele passou, em meio a todas as diversidades, até mesmo em meio aos momentos de falha, até mesmo em momentos em que Davi escorregou, falhou, saiu dos direcionamentos de Deus, mesmo nesses momentos, Davi, ele consegue visualizar o cuidado de Deus. Mesmo em momentos em que deixou as suas emoções aflorarem, agindo por ira, agindo por impulso. E mesmo em meio a essas ações, Davi comete alguns erros, Davi comete algumas falhas, mas ele consegue enxergar o cuidado de Deus para com ele em meio a tudo isso. Então a palavra que Deus nos deixa neste dia para nós, direcionando a nós, é que Ele é o bom pastor, que Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que não falha. A comida muitas das vezes pode faltar na minha casa, na nossa casa, mas o bom pastor não. A enfermidade pode bater na sua casa, mas o bom pastor está lá, dando-lhe força, condição, ânimo para passar por adversidades. E se assim aprover a Deus, que o texto bíblico diz que preciosa é para ele a morte de um justo. Nós temos que ter a alegria da sua vinda, da sua volta, do seu retorno, e não permitamos que o medo domine. Nos dias em que estamos vivenciando, o medo muitas das vezes nos domina. O ter o medo natural é normal. O medo é um mecanismo de defesa do ser humano. Porém, o medo não pode dominar-nos. Não permita que o medo domine. Vai vencer quem nós alimentarmos mais. Qual é o alimento que estamos dando para a nossa alma, para o nosso espírito? Se alimente da palavra, se alimente dos louvores. A nossa igreja aqui está fazendo programações cotidianamente para que nós possamos ter alimento em esses dias em que nós não podemos estar na igreja, mas que nós podemos nos alimentar, para que o medo não venha nos dominar. Como disse o ex-ministro da saúde, desliga um pouco a televisão, porque só tem muitas das vezes palavras negativas. Busque a palavra, busque louvores, busque palavras que venham te edificar, fazer com que você venha se fortalecer. E não se esqueça que o bom pastor não te abandona. Eu quero orar com você nesta hora, abençoando sua casa, abençoando a sua vida, você que ouviu esta palavra, e que ela possa ficar guardada no seu coração, e que ela venha frutificar e multiplicar. Feche os seus olhos comigo e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na sua presença, que estamos aqui, ó Deus, pela palavra que foi dita, pela palavra que foi falada, que esta palavra produza fruto, produza ânimo, Senhor, na vida daquele que ouviu, que o medo possa sair, ó Deus, que essa pessoa venha a ter paz, que essas pessoas que estão ouvindo esta palavra, ela possa vir a ter tranquilidade nesses momentos de adversidade, que as bênçãos do Senhor possam estar no seu lar, que a palavra de Deus possa estar
estar no seu lar, que a providência de Deus possa estar nas suas mãos do Senhor, venha te abençoar, te dando saúde, fortalecimento, fé alicerçada na palavra do Senhor, e que a boa mão do Senhor possa estar na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe por esta oportunidade que Ele nos concede de ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Flávio, Deus abençoe. Graças a Deus. Então, eu estou um pouco triste porque eu estou indo embora, mas foi muito bom estar essas 2 semanas com vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada às minhas amigas aqui que me ajudaram. Obrigada ao ministério. E você, continue se esforçando, continue estudando e nos ajudando em oração. Agora nós vamos dar continuidade, já estamos encerrando, mas vieram vários pedidos a respeito de louvores, mas de criança. Então nós vamos chamar, não é uma criança, mas ela vai interpretar um louvor específico para as crianças. Isso é muito bom. Então agradeço a Deus com a gente. Deus abençoe, muito obrigada. Você
Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no Noral. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.